Eu acordei com o cheiro de gasolina queimando minha garganta. Quando abri os olhos, vi 3 homens encapuzados jogando líquido inflamável nas paredes da minha casa paroquial. Tentei gritar, mas um deles me acertou com um pedaço de madeira. Você adora imagens, idólatra. Então vai queimar junto com elas, disse o mais alto, apontando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida na estante. Acenderam o fósforo e o fogo explodiu ao meu redor. Meu nome é Padre Bento Correia, e aquela madrugada de junho mudaria para sempre o que eu achava que sabia sobre fé, dor e milagre. Antes disso tudo acontecer, eu era conhecido em toda a diocese como o guardião da tradição. Celebrava a missa em latim sempre que possível. Defendia os dogmas com unhas e dentes. Brigava publicamente com quem questionava a igreja. Não era só convicção. Era arrogância disfarçada de zelo. Eu usava minha batina como armadura e minha devoção a Nossa Senhora Aparecida como escudo para julgar os outros. Organizava novenas, romarias, procissões grandiosas. As pessoas vinham de longe para ver os eventos que eu preparava. Mas por trás de toda aquela pompa, havia algo podre. Eu não amava aquelas pessoas. Eu amava o poder que tinha sobre elas. Amava ser admirado, respeitado, temido. Quando alguém discordava de mim, eu tratava como heresia pessoal. Foi assim que expulsei Rafaela da paróquia. Ela tinha 19 anos e estava grávida. Apareceu na igreja pedindo ajuda, dizendo que o pai da criança tinha sumido. Eu a olhei com desprezo. Você envergonha esta comunidade, disse na frente de todos. Esta casa não é lugar para quem vive em pecado mortal. Ela saiu chorando. Nunca esqueci o olhar dela naquele dia. Era um misto de humilhação e raiva. Mas eu não me importei. Para mim, eu estava protegendo a santidade da igreja. Meu próprio irmão, Gustavo, também sofreu com minha rigidez. Ele se casou no civil, sem a bênção da igreja. Quando me ligou para contar, desliguei o telefone na cara dele. Passei anos sem falar com ele. Nas festas de família, eu simplesmente não ia. Minha mãe chorava, implorava para que eu perdoasse. Ele é seu irmão, Bento. Vocês cresceram juntos. Mas eu não cedia. Ele escolheu o mundo em vez de Deus, respondia com frieza. No fundo, eu sabia que estava errado. Mas meu orgulho era maior que qualquer amor fraterno. Eu também tratava mal quem professava outras religiões. Chamava os evangélicos de hereges barulhentos. Dizia que os espíritas estavam conversando com demônios. Os terreiros de Umbanda, para mim, eram antros de feitiçaria. Pregava contra eles do púlpito. Fazia campanhas para que os católicos não frequentassem esses lugares. Achava que estava defendendo a verdade, mas estava apenas espalhando intolerância. Dom Antônio, meu bispo, me alertou várias vezes. Bento, você está confundindo firmeza com dureza. Deus não precisa de soldados raivosos. Ele dizia isso com cansaço na voz, como quem já desistiu de convencer alguém teimoso. Eu ouvia, mas não absorvia. Achava que ele estava ficando velho, fraco, modernista demais. Eu era jovem, forte, convicto. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Nossa Senhora Aparecida era minha devoção maior. Eu tinha uma imagem linda na estante da casa paroquial. Acendia velas todos os dias. Rezava o terço com fervor. Mas no fundo, minha relação com ela era estranha. Eu não pedia humildade. Não pedia amor. Pedia vitória contra meus inimigos. Pedia força para continuar firme nas minhas convicções. Era uma devoção cheia de ego. Eu não adorava a Mãe de Deus. Eu adorava a versão dela que eu tinha construído na minha cabeça. Uma versão que aprovava tudo o que eu fazia. Naquela madrugada de junho, tudo desmoronou. Os 3 homens eram de uma igreja evangélica radical do bairro vizinho. Eles tinham me ameaçado semanas antes, depois que eu preguei um sermão chamando-os de lobos disfarçados. Mas eu não levei a sério. Achei que era só provocação. Estava errado. Eles vieram mesmo.
E vieram com gasolina. O fogo se alastrou rápido demais. Senti o calor queimando minha pele, entrando nos meus pulmões. Tentei correr para a porta, mas estava trancada por fora. Gritei por socorro. Ninguém ouviu. Quebrei uma janela com os braços e consegui sair, mas já estava em chamas. Caí no quintal e rolei na terra, tentando apagar o fogo. A dor era insuportável. Era como se cada célula do meu corpo estivesse sendo perfurada por agulhas quentes. Quando os vizinhos finalmente chegaram, eu estava quase inconsciente. Passei 4 meses internado na ala de queimados do hospital regional. 60% do meu corpo ficou coberto de queimaduras de 2º e 3º grau. Perdi 3 dedos da mão direita. Meu rosto ficou desfigurado. A dor era tão constante, tão profunda, que houve momentos em que eu implorei para morrer. Os enfermeiros me seguravam enquanto faziam os curativos e eu gritava como um animal ferido. Não havia dignidade naquele sofrimento. Não havia fé. Só havia dor. Quando finalmente recebi alta, voltei para a paróquia. Mas não era mais a mesma. A casa tinha sido reconstruída pela diocese, mas faltava vida nela. Faltava sentido. Eu também não era mais o mesmo. Usava luvas para esconder as mãos deformadas. Meu rosto estava coberto de cicatrizes que puxavam minha pele para baixo, dando-me uma expressão permanente de tristeza. Quando me olhava no espelho, não me reconhecia. Os fiéis me tratavam com uma piedade que doía mais do que as queimaduras. Alguns pararam de frequentar a igreja. Outros sussurravam quando eu passava. Ouvi uma mulher dizer para a amiga: "Acho que foi castigo." Ele era muito orgulhoso. Aquilo me destroçou. Mas o pior é que eu achava que ela poderia estar certa. A diocese me afastou das funções públicas até me recuperar totalmente. Dom Antônio veio me visitar e tentou ser gentil, mas eu vi a pena no olhar dele. "Bento, você precisa descansar. Precisa se curar por dentro também." Mas eu não queria descansar. Eu queria voltar a ser quem eu era antes. Queria minha força de volta, minha voz de volta, meu poder de volta. Mas tudo isso tinha sido consumido pelo fogo. Meu irmão Gustavo tentou me visitar no hospital. Apareceu com flores e uma Bíblia. Mas quando vi o rosto dele, toda a raiva antiga voltou. "Sai daqui", disse com a voz rouca, ainda machucada pela fumaça. "Eu não preciso da sua pena." Ele tentou falar, mas eu gritei mais alto: "Sai!" Ele saiu cabisbaixo. E eu fiquei sozinho de novo. Rafaela também tentou se aproximar. Ela apareceu na casa paroquial com um buquê de flores e uma carta. Bateu na porta com timidez. Quando abri e a vi, algo dentro de mim se revirou. Lembrei do dia em que a expulsei. Lembrei da humilhação que impus a ela. Mas em vez de pedir perdão, eu simplesmente disse: "Não preciso de caridade." Fechei a porta na cara dela. Ouvi seus passos se afastando devagar. E fiquei ali, encostado na porta, tremendo. As noites eram as piores. Eu tinha pesadelos todas as noites. Via os homens encapuzados rindo enquanto eu ardia. Via as chamas consumindo a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Acordava suado, gritando, com o cheiro de queimado ainda nas narinas. Comecei a ter medo de dormir. Passava as madrugadas sentado na cadeira, com as luzes acesas, olhando para o vazio. Parei de rezar. Não conseguia mais. Sempre que tentava, as palavras morriam na minha garganta. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tinha sobrevivido ao incêndio, estava guardada dentro do armário. Eu não suportava olhar para ela. Toda vez que via aquele rosto sereno, sentia uma raiva profunda. "Onde estava você quando eu precisei?" pensava. "Onde estava sua proteção?" Comecei a beber. Nunca tinha bebido antes, mas agora o vinho se tornou meu único consolo. Ficava horas sentado na sala vazia, bebendo direto da garrafa. Parei de atender o telefone. Parei de abrir a porta. Parei de tomar banho. Minha vida se resumia a um ciclo de dor, insônia e bebida.
Foi numa noite de tempestade que quebrei de vez. A chuva batia forte no telhado. Os trovões sacudiam as janelas. Eu estava bêbado, sentado no chão da sala. Foi quando peguei a imagem de Nossa Senhora Aparecida do armário. Olhei para aquele rosto pintado, para aqueles olhos que pareciam me julgar. Eu dediquei minha vida a ti, gritei. Minha voz ecoou pela casa vazia. Organizei procissões. Defendi teu nome. E tu me deixou queimar. Onde estava tua proteção? Onde estava teu amor? As lágrimas escorriam pelo meu rosto deformado, ardendo nas cicatrizes. Eu fiz tudo certo. E tu me abandonou. Joguei a imagem contra a parede com toda a força que tinha. Esperava que ela se despedaçasse, que quebrasse em 1000 pedaços. Mas não quebrou. Apenas caiu no chão com um som surdo. Aquilo me deixou ainda mais furioso. Desabei no chão e chorei até não ter mais forças. Chorei pela dor física. Chorei pela solidão. Chorei pela raiva de Deus. Quando o amanhecer chegou, eu ainda estava no chão. Meu corpo doía. Minha cabeça latejava. A imagem de Nossa Senhora Aparecida estava caída a poucos metros de mim, intacta. Olhei para ela e senti um vazio enorme. Não acreditava mais em nada. Toda aquela fé que eu ostentava, toda aquela convicção que defendi com tanta agressividade, tinha se desfeito. Eu era uma casca vazia. Comecei a pensar em desaparecer, tirar a batina e ir embora. Ir para algum lugar onde ninguém me conhecesse, onde ninguém visse meu rosto destruído, onde ninguém soubesse que um dia fui padre. Comecei a fazer planos. Venderia tudo. Pegaria o pouco dinheiro que tinha e sumiria. Talvez fosse para o interior, para alguma cidade pequena onde pudesse viver isolado até o fim dos meus dias. Mas então Rafaela voltou. Foi numa tarde quente de setembro. Ela entrou na casa sem pedir permissão. A porta estava destrancada porque eu nem me importava mais com segurança. Ela me encontrou deitado no sofá, sujo, com barba por fazer, cheirando a bebida e descuido. Ela não disse nada no começo. Apenas olhou para mim com aqueles olhos que eu lembrava tão bem. Os mesmos olhos que me encararam com humilhação anos atrás. Mas agora havia algo diferente neles. Não era raiva. Não era vingança. Era uma espécie de compaixão que me desarmou completamente. Padre Bento, disse com a voz firme, mas sem agressividade. Ela se sentou no chão ao meu lado, sem ligar para a sujeira. O Senhor me expulsou daqui grávida e desesperada. Eu estava com medo, sem dinheiro, sem ninguém. E o Senhor me olhou como se eu fosse lixo. Cada palavra era uma facada. Mas ela continuou. Eu odiei o Senhor por muito tempo. Desejei que o Senhor sofresse. Desejei que o Senhor sentisse na pele o que é ser rejeitado. Eu não conseguia olhar para ela. Meu corpo tremia. Queria que ela fosse embora, mas ao mesmo tempo precisava ouvir aquilo. Mas quando soube do incêndio, ela continuou. Quando vi as fotos do Senhor no hospital, algo mudou dentro de mim. Percebi que meu ódio estava me consumindo. E que o Senhor também estava sendo consumido pelo seu próprio veneno. Ela pegou minha mão deformada. Eu tentei puxar, mas ela segurou firme. Eu vim aqui hoje porque sei que o Senhor precisa ouvir isto. Eu perdoei o Senhor. E Nossa Senhora também perdoa. Aquilo me quebrou completamente. Desabei em soluços. Caí de joelhos no chão sujo da sala e chorei como uma criança. Eu não consigo mais acreditar, confessei entre lágrimas. Eu não consigo mais sentir nada. Só dor. Só raiva. Só vazio. Rafaela se ajoelhou comigo. Pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida do chão, onde ainda estava desde a noite em que a joguei. Limpou o pó com cuidado, com uma delicadeza que contrastava com toda a violência que eu sentia. Colocou a imagem na minha mão deformada. Então peça a ela que faça o Senhor sentir de novo, sussurrou. Olhei para aquele rosto pintado, para aqueles olhos serenos. E pela primeira vez em meses, rezei. Não foi uma oração bonita.
Não foi em latim. Não teve palavras rebuscadas. Foi apenas um sussurro quebrado: me ajuda. Eu não aguento mais. Rafaela ficou comigo aquela tarde toda. Limpou a casa. Preparou comida. Jogou fora as garrafas vazias. Não falou muito. Apenas fez o trabalho em silêncio, enquanto eu permanecia sentado na cadeira, abraçado à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quando ela foi embora, já era noite. Antes de sair, virou-se para mim e disse: amanhã volto. E vou trazer meu filho para o Senhor conhecer. Naquela noite, pela primeira vez em meses, consegui dormir sem ter pesadelos. Não sonhei com fogo. Não sonhei com dor. Sonhei com uma luz suave entrando pela janela. E no meio daquela luz, uma figura de mulher que estendia as mãos para mim. Acordei sentindo algo estranho. Não era felicidade. Não era paz. Mas era uma pequena brecha no desespero. Um fio de esperança tão fino que quase não existia. Mas estava lá. 3 dias depois, a polícia me ligou. Tinham prendido os 3 homens que atearam fogo na minha casa. Um investigador veio até a paróquia para me dar detalhes. Eles confessaram tudo, disse. Vão responder por tentativa de homicídio. Eu apenas balancei a cabeça. Não senti raiva. Não senti alívio. Não senti nada. Mas então o investigador me contou algo que me arrepiou. Durante o interrogatório, um dos homens disse uma coisa estranha. Posso te mostrar. Ele me entregou um tablet com a gravação do depoimento. Apertei o play. O homem na tela estava visivelmente abalado. A gente jogou 3 galões de gasolina naquela casa, dizia com a voz trêmula. O fogo consumiu tudo em minutos. Foi rápido demais. Intenso demais. Não entendemos como aquele padre saiu vivo de lá. Ele esfregava as mãos nervosamente. No dia seguinte, voltamos para ver os escombros. Queríamos ter certeza de que tudo tinha sido destruído. Mas quando chegamos lá, vimos algo que nos deixou, não sei explicar. No meio das cinzas, no meio da destruição total, tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na estante. Intacta. Nem chamuscada estava. Como se o fogo tivesse desviado dela. Ele olhou diretamente para a câmera. Isso me persegue até hoje. Não durmo direito desde então. Desliguei o tablet. Minhas mãos tremiam. O investigador me olhou com curiosidade. Você quer ir até lá ver os escombros? Ainda não demolimos a estrutura antiga. Fomos juntos naquela mesma tarde. Quando cheguei ao terreno onde ficava a antiga casa paroquial, senti meu estômago revirar. As paredes negras ainda estavam de pé, como esqueletos carbonizados. O cheiro de queimado ainda pairava no ar, mesmo meses depois. O investigador me mostrou fotos tiradas no dia seguinte ao incêndio. Na primeira foto, via-se a destruição completa. Tudo carbonizado. Madeira transformada em cinza. Metal derretido. Vidro estilhaçado. Mas na segunda foto, meu coração parou. No meio daquela devastação, em cima de uma prateleira que deveria ter desabado, estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. De pé. Intacta. A tinta não tinha descascado. O manto azul ainda estava brilhante. O rosto sereno olhava para a câmera como se nada tivesse acontecido. Isso é impossível, disse o perito que estava conosco. Com a temperatura que esse fogo atingiu, até metal derreteria. Uma imagem de gesso pintado deveria ter explodido com o calor. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Não tem explicação científica. Mas eu sabia que não era impossível. Era a resposta. Fiquei parado ali por um longo tempo, olhando para aquela prateleira vazia. O investigador e o perito conversavam ao fundo, mas eu não ouvia. Estava preso naquele momento. Naquela revelação silenciosa. Ela tinha me protegido. Mesmo quando eu não merecia. Mesmo quando eu tinha jogado a imagem dela contra a parede. Mesmo quando tinha gritado com raiva e descrença. Ela estava lá, no meio do fogo,
guardando o que realmente importava. Não era minha vida física que ela estava protegendo. Era minha chance de recomeçar. Minha chance de me tornar alguém diferente. Alguém melhor. Se eu tivesse morrido naquele incêndio, teria levado comigo todo o meu orgulho, toda a minha dureza, todo o meu julgamento. Teria morrido sendo o padre que expulsava mães solteiras e que desprezava o próprio irmão. Mas ela me deu mais tempo. Me deu uma segunda chance. Voltei para casa transformado por dentro. Não foi uma mudança instantânea e mágica. Ainda havia dor. Ainda havia cicatrizes, por dentro e por fora. Mas havia também uma certeza nova. Eu precisava consertar o que tinha quebrado. Precisava pedir perdão. Precisava reconstruir pontes que eu mesmo tinha queimado. A primeira pessoa que procurei foi meu irmão Gustavo. Peguei o telefone e disquei o número que eu sabia de cor, mas que não usava há anos. Ele atendeu com cautela. Alô? A voz dele era desconfiada, como se esperasse mais uma rejeição. Gustavo, disse, e minha voz falhou. Sou eu, Bento. Silêncio do outro lado. Eu preciso te ver. Preciso te pedir perdão. Ele não respondeu de imediato. Ouvi a respiração dele pelo telefone. Finalmente, disse, onde? Na minha casa. Quando você puder. Ele chegou no dia seguinte. Quando abri a porta, vi que ele também tinha mudado. Estava mais velho, com fios grisalhos na barba. Mas o olhar ainda era o mesmo. O olhar do menino com quem eu cresci. Entramos em silêncio. Sentamos na sala. E então eu fiz algo que nunca achei que faria. Ajoelhei no chão na frente dele. Me perdoa, disse, e as lágrimas já escorriam. Eu fui um péssimo irmão. Coloquei minha arrogância acima do amor que deveria ter por você. Te julguei. Te rejeitei. Te machuquei. E agora sei que tudo isso estava errado. Olhei para ele através das lágrimas. Você é meu irmão. E eu te amo. Sempre amei. Mesmo quando fui incapaz de demonstrar. Gustavo chorou também. Desceu do sofá e me abraçou ali no chão. Ficamos assim por um longo tempo, dois irmãos reunidos depois de anos de separação estúpida. Eu também te amo, Bento, ele sussurrou. Sempre te amei. Depois foi a vez de Rafaela. Marquei com ela na paróquia. Quando ela chegou, trazia um menino de uns 5 anos pela mão. Ele tinha os olhos dela. Olhei para aquela criança e senti uma vergonha profunda. Aquele menino cresceu sem o apoio da comunidade que deveria tê-lo acolhido. Cresceu marcado pela rejeição que eu impus à sua mãe. Rafaela, comecei, mas ela levantou a mão. O Senhor já me pediu perdão, disse com gentileza. No dia em que voltei aqui, vi que o Senhor estava quebrado. E eu perdoei de verdade. Ela sorriu. Mas tem uma coisa que eu gostaria de te pedir. Qualquer coisa, respondi. Quero que o Senhor seja padrinho do meu filho. Quero que ele cresça sabendo que mesmo as pessoas que erram podem mudar. Quero que ele veja que a fé não é sobre ser perfeito. É sobre recomeçar. Aceitei, claro. E naquele dia, batizei o pequeno Mateus na pia batismal da paróquia. Segurei aquela criança nos braços com minhas mãos deformadas e senti uma alegria que há muito tempo não conhecia. Quando derramei a água benta sobre a cabeça dele e pronunciei as palavras sagradas, senti que eu também estava sendo batizado de novo. Renascendo para uma fé diferente. Mais mansa. Mais acolhedora. Mais real. Mas ainda havia mais a fazer. Comecei a visitar as comunidades que antes eu desprezava. Fui até a igreja evangélica que ficava a 3 quarteirões da paróquia. Pedi para falar com o pastor. Quando ele me recebeu, vi a surpresa no rosto dele. Padre Bento, disse com cautela. Vim pedir perdão, falei diretamente. Passei anos pregando contra vocês. Chamei vocês de hereges. Espalhei intolerância. E estava errado. Completamente errado. Estendi minha mão deformada.
Não vim converter ninguém. Não vim debater teologia. Vim apenas pedir perdão e oferecer paz. O pastor ficou em silêncio por um momento. Então apertou minha mão. Aceito seu pedido de perdão, padre. E também peço perdão em nome daqueles que tentaram tirar sua vida. Eles não representam o que acreditamos. Conversamos por horas naquele dia. Descobri que tínhamos mais em comum do que eu imaginava. Ambos amávamos a Deus. Ambos queríamos servir. Apenas fazíamos isso de formas diferentes. Fui também ao centro espírita da cidade. Conversei com a dirigente, Dona Mariana, uma senhora de cabelos brancos e olhar sereno. Pedi perdão pelas vezes que chamei o trabalho deles de demoníaco. Ela me ouviu com paciência e então disse algo que nunca esqueci. Padre, o amor não tem religião. O amor simplesmente é. Você já sentiu que estava enxergando a vida toda de forma errada, e de repente algo te mostrou um caminho completamente novo? Visitei também um terreiro de Umbanda na periferia da cidade. Foi o mais difícil para mim. Anos de preconceito não se desfazem da noite para o dia. Quando cheguei lá, vestindo minha batina e carregando minhas cicatrizes, os olhares foram de desconfiança. Pai João, o líder espiritual do terreiro, me recebeu na entrada. Era um homem grande, de pele escura e olhos profundos. Sei quem você é, disse sem rodeios. Você pregou contra nós. Disse que somos adoradores do mal. Que nossos rituais são feitiçaria. Ele cruzou os braços. O que você quer aqui? Vim pedir perdão, respondi, e minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Eu estava errado. Julguei sem conhecer. Condenei sem entender. E causei sofrimento com minhas palavras. Respirei fundo. Não vim converter ninguém. Vim apenas como um homem que reconhece seus erros. Pai João me olhou por um longo tempo. Então, para minha surpresa, sorriu. Sabe, padre, eu também já tive preconceito contra católicos. Achava que eram todos hipócritas que adoravam estátuas. Ele me fez sinal para entrar. Mas a vida me ensinou que Deus é grande demais para caber em apenas uma forma de culto. Venha, vamos conversar. Passamos a tarde juntos. Ele me mostrou o terreiro, explicou os rituais, falou sobre os orixás e sobre como viam o sagrado. Não concordei com tudo. Não precisava concordar. Mas aprendi a respeitar. Aprendi que por trás daquelas práticas havia pessoas de fé genuína, pessoas que buscavam o divino com a mesma sinceridade que eu. Quando estava saindo, Pai João colocou a mão no meu ombro. Suas cicatrizes não são punição, padre. São ensinamento. Você precisava passar pelo fogo para renascer. Olhou para mim com uma sabedoria que me tocou profundamente. Nossa Senhora também passou pelo fogo da dor. Ela viu o filho morrer. E mesmo assim não perdeu a fé. Você também não vai perder. Voltei para a paróquia com o coração mais leve. Comecei a criar um grupo de acolhimento para vítimas de intolerância religiosa. Chamei de Irmãos na Diversidade. No começo, éramos apenas 5 pessoas. Uma mulher evangélica que tinha sido expulsa de casa pela família católica. Um jovem que tinha abandonado a igreja e se sentido rejeitado. Uma espírita que sofreu discriminação no trabalho. Um pai de santo que tinha sido agredido na rua. E eu. Nos reuníamos toda quinta-feira à noite na casa paroquial. Conversávamos. Chorávamos juntos. Orávamos, cada um à sua maneira. E curávamos. Foi nesses encontros que aprendi o verdadeiro significado de comunidade. Não era sobre concordar em tudo. Era sobre acolher na diferença. O grupo cresceu. Em 3 meses, éramos 20 pessoas. Em 6 meses, 40. Pessoas de todas as religiões e de nenhuma religião. Ateus que tinham sofrido preconceito. Agnósticos em busca de sentido. Todos eram bem-vindos. Todos tinham voz. Dom Antônio soube do grupo e veio me visitar. Achei que viria me repreender. Afinal, eu estava misturando católicos com pessoas de outras crenças.
Mas quando chegou, ele apenas me abraçou. Bento, disse com os olhos marejados, você finalmente entendeu. Você finalmente entendeu o que significa ser pastor. Retomei as missas na paróquia. Mas eram diferentes agora. Eu não pregava com raiva. Não usava o púlpito como arma. Falava sobre misericórdia. Sobre acolhimento. Sobre como o amor de Deus é maior que qualquer doutrina. Algumas pessoas mais conservadoras pararam de frequentar. Diziam que eu tinha amolecido, que estava modernista demais. Mas outras pessoas voltaram. Pessoas que tinham se afastado da igreja justamente por causa de padres como eu costumava ser. Rafaela começou a trabalhar como voluntária na paróquia. Ajudava a organizar os encontros do grupo de acolhimento. Seu filho Mateus se tornou coroinha. Vê-lo servindo na missa, com aquele sorriso inocente, era uma alegria que aquecia meu peito. Toda vez que olhava para ele, lembrava de como quase destruía aquela vida antes mesmo dela começar. Meu irmão Gustavo também voltou a frequentar a paróquia. Não regularmente, mas vinha nos dias especiais. No Natal, na Páscoa, nas festas de Nossa Senhora. E sempre me abraçava no final da missa. Estou orgulhoso de você, mano, dizia. E aquilo significava mais para mim do que qualquer elogio teológico. Minha devoção a Nossa Senhora Aparecida mudou completamente. Agora, quando rezava diante da imagem, não pedia vitórias. Não pedia força para derrotar inimigos. Pedia humildade. Pedia sabedoria para acolher. Pedia amor para oferecer. E sentia que ela ouvia. Não com sinais grandiosos, mas com aquela paz tranquila que vem quando estamos no caminho certo. Houve uma noite em que estava sozinho na igreja, tarde da noite. Acendi uma vela diante da imagem de Nossa Senhora. Fiquei ali em silêncio, apenas olhando para aquele rosto sereno. E então comecei a chorar. Não era choro de dor. Era choro de gratidão. Gratidão por ter sobrevivido. Gratidão pela segunda chance. Gratidão por cada pessoa que me perdoou quando eu não merecia perdão. Obrigado, sussurrei para a imagem. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me mostrar o caminho, mesmo quando eu estava cego. E naquele silêncio da igreja vazia, senti algo que não consigo explicar com palavras. Era como se uma presença mansa me envolvesse. Um calor suave, diferente do calor destruidor do fogo. Um calor que curava. Os meses se transformaram em anos. As cicatrizes no meu corpo continuavam lá, mas não doíam mais como antes. Aprendi a viver com elas. Aprendi até a vê-las como parte de quem eu me tornei. Quando as crianças da catequese perguntavam o que tinha acontecido comigo, eu contava a verdade. Sem esconder. Sem enfeitar. Eu fui queimado por pessoas que não me entendiam. E eu também não entendia elas. Mas Deus usou aquele fogo para queimar meu orgulho e deixar apenas o amor. O grupo Irmãos na Diversidade se tornou referência na região. Pessoas vinham de outras cidades para participar. Recebíamos convites para falar em escolas, em universidades, em outros espaços religiosos. Sempre que ia dar um testemunho, levava comigo a imagem de Nossa Senhora Aparecida que sobreviveu ao incêndio. As pessoas ficavam em silêncio quando eu contava a história. Alguns choravam. Outros apenas balançavam a cabeça em reverência. Um dia, recebi uma carta na paróquia. Era de um dos homens que tinha ateado fogo na minha casa. Ele estava preso, cumprindo pena. A carta dizia: Padre Bento, não sei se o senhor vai ler isto. Não sei se o senhor consegue me perdoar. Mas preciso dizer, eu sinto muito. Muito mesmo. Naquela noite, eu achei que estava defendendo minha fé. Mas estava apenas alimentando meu ódio. O Senhor quase morreu por causa da minha ignorância. E isso me corrói todos os dias. Soube que o Senhor mudou. Soube que agora o Senhor prega amor e acolhimento. Eu gostaria de pedir ao Senhor que ore por mim. Porque eu também preciso mudar. Preciso me livrar desse peso. Assinado, Marcos. Li aquela carta várias vezes.
Senti um nó na garganta. Poderia ignorá-la. Poderia jogar fora. Afinal, aquele homem tinha tentado me matar. Mas então lembrei de Rafaela perdoando a mim. Lembrei de como aquele perdão tinha me libertado. Peguei papel e caneta e escrevi uma resposta. Marcos, eu perdoo você. Completamente. E oro por você todos os dias. Não oro para que sua pena seja mais leve, mas para que seu coração seja transformado. Porque a verdadeira prisão não são as grades que te seguram agora. É o ódio que você carregava dentro. Quando sair daí, se quiser conversar, estarei aqui. Que Deus te abençoe. Padre Bento. Mandei a carta. Nunca soube se ele recebeu. Nunca soube se ela fez diferença. Mas isso não importava. O que importava é que eu tinha conseguido perdoar. E isso me libertou ainda mais. A diocese me convidou para dar palestras sobre intolerância religiosa em outras paróquias. No começo, fiquei nervoso. Afinal, eu era o exemplo vivo do que não fazer. Mas Dom Antônio me encorajou. Justamente por isso sua voz tem peso, Bento. Você não está pregando teoria. Você está pregando vivência. Viajei por várias cidades. Falei em igrejas lotadas. Contei minha história. Mostrei minhas cicatrizes. E vi lágrimas nos rostos das pessoas. Padres me procuravam depois, confessando seus próprios preconceitos. Leigos me abraçavam, dizendo que também precisavam mudar. Cada encontro desses era uma semente plantada. E eu sabia que Nossa Senhora estava cultivando aquele jardim. Houve um momento especialmente marcante numa dessas viagens. Estava numa paróquia do interior, terminando minha fala, quando um jovem levantou a mão. Ele tinha uns 17 anos, olhar assustado. Padre, disse com a voz trêmula, eu sou gay. E meu pároco disse que eu vou pro inferno. Disse que não sou bem-vindo na igreja. O que eu faço? O silêncio na igreja foi pesado. Todos me olhavam, esperando minha resposta. Respirei fundo. Vem aqui, pedi. O jovem hesitou, mas veio até o altar. Abracei ele. Abracei com força, como abraçaria um filho. Você é amado por Deus, disse alto, para que todos ouvissem. Você é bem-vindo na casa do Pai. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te dizer o contrário. Olhei para a assembleia. E se algum padre disser isso, saiba que ele está falando por orgulho humano, não por sabedoria divina. O jovem desabou em lágrimas nos meus braços. E eu chorei com ele. Depois daquele dia, recebi mensagens de várias pessoas dizendo que aquele momento tinha mudado algo dentro delas. Que tinham percebido como a igreja às vezes machuca em nome de doutrinas, esquecendo-se do amor que deveria ser o centro de tudo. Voltei para minha paróquia renovado. O trabalho continuava. Sempre havia alguém precisando de acolhimento. Sempre havia uma ferida para curar. Mas eu não estava mais sozinho nessa missão. Tinha uma comunidade inteira me apoiando. Tinha Rafaela e Mateus. Tinha meu irmão Gustavo e sua família. Tinha pai João do Terreiro, que às vezes passava na paróquia só para tomar um café e conversar. Tinha o pastor evangélico, que me chamava para participar de eventos ecumênicos. Tinha a Dona Mariana do Centro Espírita, que trocava comigo livros sobre espiritualidade. Um dia, olhando para aquele grupo diverso reunido na minha sala, percebi algo lindo. Aquilo era o reino de Deus acontecendo. Não num céu distante, mas ali, naquela sala simples, com pessoas diferentes unidas pelo amor. Comecei a ter um ritual pessoal toda madrugada. Acordava cedo, antes do sol nascer, e ia até a igreja. Acendia uma vela diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e ficava ali em silêncio. Não rezava necessariamente. Apenas ficava presente. Deixava que o silêncio me preenchesse. E naqueles momentos, sentia uma conexão profunda. Não era êxtase. Não eram visões. Era apenas uma certeza mansa de que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Numa dessas madrugadas, tive uma experiência que marcou para sempre.
Estava ajoelhado diante da imagem quando senti um cheiro forte de rosas. Olhei ao redor. Não havia flores na igreja, mas o perfume era inconfundível. Doce, suave, envolvente. Fechei os olhos e deixei aquele aroma me preencher. E então, sem palavras audíveis, senti uma mensagem no meu coração. Você entendeu, meu filho. Finalmente entendeu. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando abri os olhos, o sol já estava nascendo. A luz dourada entrava pelas janelas da igreja, iluminando o rosto da imagem de Nossa Senhora. E eu senti uma paz tão completa que parecia impossível. Todas as dores, todas as perdas, todas as cicatrizes faziam sentido agora. Eram o preço da transformação. E eu pagaria esse preço de novo se fosse necessário. Mateus cresceu e se tornou um jovem questionador. Aos 15 anos, veio conversar comigo. Padrinho, disse com aquela seriedade adolescente, eu não sei se acredito em tudo isso. Em Deus, em Nossa Senhora, em milagres. Olhou para mim com medo de me desapontar. O Senhor fica bravo comigo por pensar assim? Sorri. O padre Bento de anos atrás teria ficado furioso. Teria pregado sermão, ameaçado com o inferno, tentado forçar a fé. Mas o padre Bento de agora sabia que fé não se impõe. Não fico bravo, Mateus. Fico feliz que você está sendo honesto comigo. E sabe o que eu aprendi? Deus é grande o suficiente para suas dúvidas. Questione, busque, duvide. E quando estiver pronto, se estiver pronto, você vai encontrar suas próprias respostas. Ele me abraçou. Obrigado por não me julgar, padrinho. E naquele abraço, senti que estava fazendo certo. Estava plantando sementes de uma fé saudável, não de uma religião opressora. Houve um domingo especial, no aniversário de 5 anos do incêndio. Organizei uma missa de ação de graças. Convidei todos que fizeram parte da minha transformação. Rafaela e Mateus estavam na primeira fila. Meu irmão Gustavo veio com a esposa e os 2 filhos. Pai João do terreiro aceitou o convite e sentou-se no fundo, respeitoso. O pastor evangélico também veio, assim como Dona Mariana do Centro Espírita. Era uma assembleia incomum, mas era bonita. Durante a homilia, falei sobre morte e ressurreição. Não há de Cristo apenas, mas a minha própria. Eu morri naquele incêndio, disse olhando para as pessoas. O padre Bento orgulhoso, julgador, cheio de certezas rígidas, morreu queimado. E ressuscitou alguém novo. Alguém que ainda está aprendendo. Ainda está errando. Mas está tentando amar melhor a cada dia. Mostrei a imagem de Nossa Senhora Aparecida para todos. Esta imagem sobreviveu ao fogo que deveria ter destruído tudo. E isso não é magia. É sinal. É um lembrete de que o amor sempre sobrevive. Mesmo quando tudo ao redor vira cinza. Mesmo quando achamos que não há mais esperança. O amor permanece. Após a missa, fizemos uma confraternização no salão paroquial. Foi lindo ver pessoas tão diferentes conversando, rindo, compartilhando comida. Pai João e o pastor evangélico estavam debatendo amigavelmente sobre pontos teológicos. Rafaela ajudava a servir o bolo. Mateus brincava com meus sobrinhos no quintal. E eu observava tudo com o coração transbordando. Dom Antônio se aproximou de mim. Sabe, Bento, quando soube do incêndio, achei que você não sobreviveria. E mesmo se sobrevivesse fisicamente, achei que sua fé não resistiria. Ele colocou a mão no meu ombro. Me alegro muito por ter estado errado. Você não apenas sobreviveu. Você floresceu. Não fui eu sozinho, respondi. Foi Nossa Senhora. Foi cada pessoa que me perdoou. Foi cada ferida que me ensinou humildade. Olhei para ele. E foi o Senhor também, Dom Antônio. O Senhor nunca desistiu de mim, mesmo quando eu era insuportável. Ele sorriu. Pastores teimosos precisam de bispos pacientes. Naquela noite, quando todos foram embora e a paróquia voltou ao silêncio, sentei-me na igreja vazia.
Olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, sussurrei. Obrigado por cada lágrima que chorei. Porque cada uma delas lavou meu orgulho. Obrigado por cada cicatriz. Porque elas me lembram de onde vim e para onde vou. O futuro ainda era incerto. Eu sabia que haveria mais desafios. Mais pessoas para perdoar. Mais preconceitos para desconstruir, começando sempre pelos meus próprios. Mas agora eu não tinha medo. Porque sabia que não estava sozinho. Nossa Senhora caminhava comigo. E também caminhavam Rafaela, Gustavo, Mateus, Pai João, o pastor, Dona Mariana, e tantos outros que se tornaram família no caminho. Os anos seguintes trouxeram mudanças bonitas. O grupo Irmãos na Diversidade se multiplicou em outras cidades. Pessoas que participavam dos nossos encontros voltavam para suas comunidades e criavam grupos semelhantes. Recebíamos cartas de todo o país contando histórias de reconciliação. Cada carta era uma confirmação de que estávamos no rumo certo. Recebi um convite inesperado do Vaticano. Queriam que eu participasse de um encontro sobre diálogo interreligioso. Fiquei assustado. Eu, que fui exemplo de intolerância, agora sendo chamado para falar sobre diálogo. Mas Dom Antônio me encorajou. Sua história precisa ser ouvida, Bento, principalmente em Roma. A viagem foi transformadora. Conheci padres, bispos e cardeais do mundo todo. Contei minha história numa sala cheia de autoridades eclesiásticas. Mostrei as fotos do incêndio, da imagem intacta, das minhas cicatrizes. Houve silêncio profundo quando terminei. E então, um cardeal africano se levantou e me abraçou. Obrigado por sua coragem, disse. Obrigado por nos lembrar que servir é mais importante que julgar. Quando voltei ao Brasil, trouxe uma bênção pessoal do Papa. Ele tinha ouvido minha história e escreveu uma carta para a paróquia. Dizia, que o testemunho do Padre Bento seja luz para todos nós. Que nos lembremos sempre que a misericórdia é o coração do Evangelho, não a rigidez doutrinal. Li aquela carta na missa de domingo. Muitos choraram. E eu também. Porque significava que minha transformação não era apenas pessoal. Estava ecoando em lugares que eu jamais imaginei alcançar. Mateus completou 18 anos e me procurou. Padrinho, decidi fazer teologia. Quero ser padre. Fiquei surpreso. Achei que ele tinha abandonado a fé. Mas pensei que você não acreditava. Falei confuso. Ele sorriu. Eu disse que duvidava. E ainda duvido de muita coisa. Mas aprendi com o Senhor que dúvida não é inimiga da fé. É parte dela. E eu quero ser padre não para ter todas as respostas, mas para caminhar com as pessoas nas perguntas delas. Meu coração se encheu de uma satisfação profunda. Aquele menino que eu quase impedi de nascer agora se tornaria sacerdote. E seria um sacerdote melhor do que eu jamais fui. Rafaela também floresceu. Terminou a faculdade de psicologia e abriu um consultório voltado para vítimas de trauma religioso. Atendia pessoas que tinham sido machucadas por igrejas, por líderes religiosos, por doutrinas mal aplicadas. E ela fazia isso com uma sensibilidade incrível, porque conhecia essa dor na própria pele. Meu irmão Gustavo se tornou voluntário ativo na paróquia. Ajudava na organização dos eventos, na manutenção da igreja, no atendimento aos necessitados. Sabe, Bento, disse uma vez enquanto pintávamos juntos uma parede da igreja, acho que nossos anos separados também foram necessários. Porque agora a gente valoriza esse tempo juntos de um jeito que não valorizaríamos antes. Tinha razão. Cada momento com ele agora era precioso. Cada risada compartilhada. Cada almoço de domingo na casa da minha mãe, que chorou de alegria quando nos viu juntos de novo. Pai João do Terreiro adoeceu. Quando soube, fui visitá-lo no hospital. Ele estava fraco, mas sorriu quando me viu. Padre Bento, disse com voz rouca, vim aqui parar para pensar na vida. E sabe o que eu pensei? Que Nossa Senhora e Iemanjá devem ser grandes amigas lá em cima. Porque as duas cuidam dos filhos com o mesmo amor. Ri com lágrimas nos olhos. Tenho certeza que sim, Pai João.
Segurei a mão dele. O Senhor vai ficar bom. Ainda tem muito trabalho para fazer. Mas ele balançou a cabeça. Meu tempo tá acabando. E tá tudo bem. Vivi bem. Amei bem. Fiz o que vim fazer. Olhou para mim com aqueles olhos profundos. Cuida do terreiro para mim? Não precisa virar pai de santo. Só cuida. Não deixa fecharem. Não deixa destruírem. Prometi. E cumpri. Quando o pai João faleceu 2 semanas depois, participei do funeral. Foi uma cerimônia linda, cheia de tambores e cantos. E depois, ajudei a comunidade do terreiro a se organizar para continuar o trabalho. Nunca virei pai de santo, claro, mas me tornei um amigo constante, um aliado, uma ponte. O pastor evangélico também se tornou parceiro próximo. Juntos, organizamos eventos conjuntos, missas e cultos unidos pela causa da paz. Mutirões de solidariedade que reuniam católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas e até ateus. Porque descobrimos que o amor não precisa de credo para acontecer. Numa noite especialmente difícil, quando as notícias mostravam mais um caso de intolerância religiosa em outra cidade, me peguei questionando se nosso trabalho fazia diferença. Será que estávamos mudando algo de verdade? Ou era apenas um esforço pequeno demais diante do ódio que ainda existe? Foi quando recebi uma mensagem pelo celular. Era de uma jovem que participava do grupo. Dizia: Padre Bento, antes de conhecer os irmãos na diversidade, eu estava planejando tirar minha vida. O preconceito que sofri por ser de religião africana me destruiu por dentro. Mas encontrei acolhimento no grupo. Encontrei pessoas que me amaram sem julgar. E hoje estou viva. Estou bem. Obrigada. Li aquela mensagem várias vezes. E entendi. Não precisávamos mudar o mundo inteiro. Bastava mudar um coração de cada vez. E cada coração transformado era um universo salvo. Houve um momento em que enfrentei meu maior desafio. Um dos homens que participava do grupo Irmãos na Diversidade era Marcos, aquele que tinha escrito a carta da prisão. Ele tinha sido libertado após cumprir sua pena e, para minha surpresa, procurou a paróquia. Quando abri a porta e o vi, meu corpo inteiro se enrijeceu. Aquele era o homem que tinha jogado gasolina na minha casa. O homem que acendeu o fósforo. O homem que tinha causado todas as minhas cicatrizes. Ele estava mais magro, com o olhar cansado de quem carregou peso demais. Padre Bento, disse com a voz trêmula, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Eu sei que o Senhor tem todos os motivos para me odiar. Mas eu não tinha mais para onde ir. E lembrei da sua carta. O Senhor disse que eu poderia procurá-lo quando saísse. Ele olhou para o chão. Se quiser que eu vá embora, eu vou. Só queria dizer pessoalmente que sinto muito. Meu primeiro instinto foi fechar a porta. Mandar ele embora. Mas então lembrei de tudo que tinha aprendido. Lembrei de Rafaela me perdoando. Lembrei de cada pessoa que me deu segunda chance. Respirei fundo. Entra, disse. Marcos entrou devagar, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Sentamos na sala. O silêncio entre nós era pesado. Finalmente, ele começou a falar. Na prisão, eu tive muito tempo para pensar, para olhar pro que eu fiz. E percebi que eu destruí não só a vida do Senhor, mas a minha também. Eu vivia cheio de ódio. Achava que estava defendendo Deus, mas estava apenas destruindo. Ele limpou as lágrimas. Li a Bíblia inteira na cadeia. E vi que Jesus nunca mandou ninguém queimar nada. Nunca mandou machucar ninguém. Pelo contrário. E percebi que eu estava completamente errado. Olhei para aquele homem quebrado e vi não um monstro que eu tinha construído na minha cabeça, mas apenas um ser humano perdido. Como eu já fui um dia. Marcos, disse com a voz mais firme do que eu esperava, eu te perdoei quando escrevi aquela carta. E esse perdão continua valendo. Você quer recomeçar? Quer mudar de verdade? Ele acenou desesperadamente com a cabeça. Quero, mas não sei como.
Então vem comigo, respondi. E naquele dia, Marcos começou a frequentar o grupo Irmãos na Diversidade. Contar para os outros quem ele era foi difícil. Alguns ficaram chocados. Outros quiseram sair. Mas expliquei: se nós não oferecermos segunda chance para quem errou, então para que serve tudo isso? Se nós não praticarmos o perdão que pregamos, somos só hipócritas. Marcos se tornou um dos membros mais dedicados do grupo. Seu testemunho de transformação tocava as pessoas profundamente. Eu quase matei um homem por intolerância religiosa, dizia sempre que falava. E hoje esse homem me salvou com amor. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. Ver Marcos e eu juntos era um sinal poderoso. Mostrava que realmente é possível superar o ódio. Que realmente é possível reconstruir o que foi destruído. Não apagávamos o passado. As cicatrizes ainda estavam lá, visíveis no meu corpo. Mas construíamos um futuro diferente. Mateus se ordenou padre 5 anos depois daquela conversa. Foi uma das celebrações mais bonitas que já participei. Dom Antônio conduziu a ordenação. Rafaela chorava de alegria. E eu, como padrinho, estava na primeira fila com o coração transbordando. Quando Mateus recebeu a imposição das mãos, olhou para mim e sorriu. Um sorriso que dizia: obrigado por me deixar existir. Obrigado por mudar. Na primeira missa celebrada por Padre Mateus, ele pregou sobre misericórdia. Contou a própria história, como sua mãe foi expulsa da igreja, como cresceu marcado por essa rejeição e como viu transformação acontecer. Meu padrinho me ensinou que a igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. E eu quero ser um padre que cura, não que fere. Hoje, quando olho para trás, vejo um percurso que eu jamais imaginei trilhar. As cicatrizes no meu corpo me lembram diariamente de quem eu era e de quem me tornei. Não tenho vergonha delas. Às vezes, quando crianças perguntam, mostro com paciência. Estas marcas são lembretes, explico. Lembretes de que o amor sempre é mais forte que o ódio. E que nunca é tarde para mudar. Minha relação com Nossa Senhora Aparecida é agora de intimidade verdadeira. Não de devoção fanática, mas de amor filial. Converso com ela como se conversasse com uma mãe. Agradeço pela proteção. Peço ajuda nos momentos difíceis. E sinto que ela responde. Não com palavras audíveis, mas com aquela paz que vem quando estamos sendo guiados. O grupo Irmãos na Diversidade continua crescendo. Já são mais de 200 pessoas participando regularmente. Criamos uma sede própria, um espaço acolhedor onde todos são bem-vindos. As paredes estão decoradas com símbolos de diversas religiões. Porque aprendemos que Deus é grande demais para caber em apenas um símbolo. Marcos hoje coordena um dos braços do grupo, trabalhando especificamente com pessoas que saíram da prisão. Ele entende essa dor de um jeito que eu nunca vou entender. E por isso é perfeito para esse trabalho. Há poucos meses, aconteceu algo que fechou um ciclo. Recebi um convite para falar numa igreja evangélica. Era a mesma igreja a qual os homens que me atacaram pertenciam. O novo pastor, que assumiu depois dos eventos trágicos, queria fazer um pedido público de perdão. Aceitei o convite. Quando cheguei, o templo estava lotado. Subi ao púlpito com minhas cicatrizes visíveis, com minhas mãos deformadas segurando o microfone. O silêncio era absoluto. Vim aqui hoje não para acusar, comecei. Não para cobrar. Não para reabrir feridas. Vim para fechar um ciclo com amor. Respirei fundo. 3 homens desta comunidade tentaram tirar minha vida. E quase conseguiram. Mas também me deram algo inesperado. A chance de morrer para meu orgulho e renascer para o amor. Por isso, eu perdoo. Completa e totalmente. Muitos choraram. O pastor se levantou e, diante de toda a congregação, pediu perdão. Em nome desta igreja, em nome daqueles que falharam, eu peço perdão. E agradeço pela misericórdia que o Senhor demonstra. Abraçamos ali, no púlpito, enquanto a igreja inteira chorava. E senti que aquele era o verdadeiro culto. Não as palavras bonitas, não as doutrinas perfeitas,
mas o encontro de duas pessoas que escolhem o amor em vez do ódio. Minha mãe faleceu no ano passado. Mas antes de partir, me chamou para uma conversa. Bento, disse segurando minha mão deformada, quando você era pequeno, eu rezava para que você fosse um grande padre. E você se tornou. Não do jeito que eu imaginava, mas de um jeito muito melhor. Me orgulho de você, meu filho. Chorei no colo dela como criança. E agradeci por ter tido tempo de consertar nossa relação antes que fosse tarde. Graças à minha transformação, nossos últimos anos juntos foram de proximidade verdadeira. Gustavo continua sendo meu melhor amigo. Almoçamos juntos toda semana. Rimos de coisas bobas. Falamos sobre futebol, sobre política, sobre fé. E nunca mais desperdiçamos tempo com brigas tolas. Porque aprendemos que a vida é curta demais para guardar rancor. Rafaela é hoje uma das psicólogas mais respeitadas da região. Seu trabalho ajudou centenas de pessoas a se curarem de traumas religiosos. E eu tenho orgulho de ter sido parte da transformação dela também. Porque ela poderia ter me odiado para sempre. Mas escolheu o perdão. E esse perdão salvou 2 vidas, a dela e a minha. Padre Mateus está fazendo um trabalho lindo em sua paróquia. Segue os passos que aprendi a trilhar. Acolhe sem julgar. Ama sem condições. E está plantando sementes de uma igreja mais humana, mais próxima do Evangelho verdadeiro. Dom Antônio se aposentou, mas continua sendo meu conselheiro espiritual. Tomamos café juntos uma vez por mês. Ele ri das minhas dúvidas, acolhe minhas fraquezas, celebra minhas vitórias. Você finalmente entendeu, Bento, disse recentemente. Entendeu que ser padre não é sobre ter poder, é sobre servir com amor. Hoje, quando celebro missa, vejo rostos diversos na assembleia. Vejo católicos fervorosos ao lado de evangélicos curiosos. Vejo espíritas que vêm buscar paz. Vejo pessoas de terreiro que encontraram acolhida. Vejo ateus que procuram sentido. E todos são bem-vindos. Porque aprendi que a casa de Deus tem espaço para todos. A imagem de Nossa Senhora Aparecida que sobreviveu ao incêndio continua na igreja. Mas agora tem um significado ainda mais profundo. Não é apenas uma imagem. É um testemunho. É prova viva de que o amor resiste a qualquer fogo. Que a fé verdadeira não se queima. Que mesmo no meio da destruição, o sagrado permanece. Minhas cicatrizes não sumiram. Nunca vão sumir. Mas não as vejo mais como castigo. Vejo como medalhas de guerra. Guerra contra meu próprio orgulho. Guerra que eu perdi, graças a Deus. Porque nessa derrota, encontrei a verdadeira vitória. Aprendi que a verdadeira devoção não se mostra em procissões grandiosas ou dogmas rígidos. Mostra-se na humildade de reconhecer que a fé verdadeira sempre acolhe, nunca exclui. Mostra-se no perdão oferecido a quem não merece, porque nós também não merecíamos o perdão que recebemos. Mostra-se no amor que não exige perfeição, mas que caminha junto na imperfeição. E sei, com certeza absoluta, que Nossa Senhora nunca me abandonou. Mesmo quando achei que sim, mesmo quando gritei com raiva, mesmo quando joguei a imagem dela contra a parede, ela estava lá. Protegendo não minha vida física, mas minha chance de recomeçar. Minha chance de me tornar quem eu sempre deveria ter sido. Hoje, quando olho no espelho e vejo meu rosto marcado pelas chamas, não vejo feiura. Vejo história. Vejo transformação. Vejo graça. E agradeço. Agradeço por cada lágrima, por cada dor, por cada momento de desespero. Porque todos eles me trouxeram até aqui. Até este lugar de paz. Até esta certeza de que sou amado. Não apesar das minhas falhas, mas com elas. Se você já se sentiu perdido, quebrado, sem esperança, saiba que ainda há tempo. Ainda há chance de recomeçar. Ainda há amor esperando por você. Basta se abrir. Basta pedir. Basta deixar que o fogo queime o que precisa morrer, para que nasça o que precisa viver. Nossa Senhora Aparecida me ensinou isso. E agora passo essa lição adiante. Para que outros também renasçam.
para que outros também encontrem paz. Há uma história que ainda não contei, mas que precisa ser dita. Aconteceu alguns meses após minha volta total às atividades paroquiais. Eu estava começando a me sentir confiante de novo, começando a acreditar que tinha realmente mudado. Mas a vida tem um jeito de nos testar justamente quando achamos que já aprendemos tudo. Chegou na paróquia um homem que eu conhecia dos tempos antigos. Seu nome era Alberto. Ele tinha sido meu colega de seminário, e sempre fomos rivais. Enquanto eu era o aluno exemplar, ele era o rebelde que questionava tudo. Eu o julgava constantemente, dizia que ele não tinha vocação verdadeira. Eventualmente, ele abandonou o seminário e seguiu outro rumo. Quando o vi na porta da igreja, senti algo estranho no peito. Não era raiva, mas também não era alegria. Era um desconforto. Ele estava diferente. Mais velho, claro, mas havia algo mais. Uma tristeza profunda nos olhos. Bento, disse ele simplesmente. Não me chamou de padre. Apenas Bento. Alberto, respondi. Faz tanto tempo. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse visitando um lugar de memórias dolorosas. Soube do que aconteceu com você. Do incêndio. Das mudanças. Olhou para minhas mãos deformadas. Vim aqui porque preciso de ajuda. E você é a única pessoa em quem consigo pensar. Sentamos na sacristia. E então ele me contou. Depois de deixar o seminário, casou-se. Teve 3 filhos. Construiu uma vida. Mas há 5 anos, sua esposa morreu de câncer. Ele entrou em depressão profunda. Começou a beber. Perdeu o emprego. Os filhos foram morar com a avó porque ele não conseguia cuidar deles. E agora estava à beira do suicídio. Eu vim aqui para te pedir uma coisa, disse com a voz quebrada. Quero que você reze por mim. Porque eu não consigo mais rezar. Não consigo mais acreditar em nada. Meu primeiro pensamento foi, você abandonou Deus primeiro. Porque Ele deveria te acolher agora. Foi um pensamento rápido, automático. E me assustou. Porque era exatamente o tipo de pensamento que o velho Bento teria. O Bento intolerante. O Bento julgador. Respirei fundo. Olhei para Alberto. Realmente olhei. Vi além da barba mal feita, além das roupas amassadas, além do cheiro de bebida. Vi um homem quebrado. Assim como eu fui um dia. E entendi que minha transformação não era algo finalizado. Era algo contínuo. Um trabalho diário de escolher o amor em vez do julgamento. Alberto, disse pegando sua mão, não vou apenas rezar por você. Vou caminhar com você. Vamos juntos buscar ajuda. Vamos juntos reconstruir sua vida. Ele chorou. Chorou muito. E eu chorei com ele. Porque percebi que Deus estava me testando de novo. Me mostrando que sempre haverá oportunidades de voltar ao velho jeito. E sempre haverá a escolha de continuar no novo caminho. Alberto começou a frequentar o grupo Irmãos na Diversidade. No começo, ficava quieto no canto, apenas ouvindo. Mas aos poucos começou a se abrir. Contou sua história. E encontrou acolhimento. Marcos, o homem que tinha ateado fogo em minha casa, se tornou especialmente próximo de Alberto. 2 homens quebrados pela vida, ajudando um ao outro a reconstruir. Ajudei Alberto a encontrar um tratamento para o alcoolismo. Rafaela o atendeu gratuitamente em seu consultório. Gustavo arrumou um emprego para ele no comércio. E lentamente, muito lentamente, Alberto começou a se reerguer. Um dia, ele me procurou com os olhos brilhando. Bento, meus filhos vão voltar a morar comigo. A assistente social aprovou. Vou ter minha família de volta. Abraçou-me com força. E é tudo graças a você. Graças a essa comunidade que você construiu. Não fui eu, corrigi. Foi Nossa Senhora. Eu sou apenas instrumento. Ele sorriu. Então ela escolheu um bom instrumento. Ver Alberto com os 3 filhos na missa de domingo me enchia de alegria.
As crianças, que no começo estavam receosas, aos poucos voltaram a confiar no pai. E ele, dia após dia, provava ser digno dessa confiança. Não era perfeito. Tinha recaídas. Tinha dias difíceis. Mas continuava tentando. E isso era o que importava. Esse episódio me ensinou algo fundamental. A transformação não é um evento único. Não é uma virada de chave. É uma escolha diária. Todo dia eu acordo e preciso escolher de novo ser o novo Bento. Todo dia preciso escolher o amor em vez do julgamento. A acolhida em vez da exclusão. A misericórdia em vez da rigidez. Tem dias que é fácil. Tem dias que é extremamente difícil. Tem dias que o velho Bento sussurra no meu ouvido, tentando me convencer de que eu estava certo antes, que ser rígido é ser fiel, que julgar é defender a verdade. Mas então olho para minhas cicatrizes. Olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E lembro de onde aquele caminho me levou. Lembro do fogo. Lembro da dor. Lembro da solidão. E escolho diferente. Padre Mateus me disse recentemente algo que ficou gravado no meu coração. Padrinho, você sabe qual é a diferença entre o senhor e outros padres que pregam tolerância? Fiquei curioso. A diferença é que o senhor tem as cicatrizes para provar que aprendeu do jeito mais difícil. E isso dá credibilidade ao seu testemunho. Ele tinha razão. Eu não prego teoria. Prego vivência. Cada palavra que digo sobre perdão vem de ter precisado perdoar o imperdoável. Cada palavra sobre acolhida vem de ter sido acolhido quando eu não merecia. Cada palavra sobre transformação vem de ter sido transformado pelo fogo. O grupo Irmãos na Diversidade completou 10 anos de existência no mês passado. Fizemos uma grande celebração. Alugamos um salão enorme porque não cabíamos mais na paróquia. Vieram pessoas de todos os estados. Gente que participou dos grupos que criamos em outras cidades. Gente que simplesmente ouviu falar e quis conhecer. Foi uma noite mágica. Católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, budistas, judeus, muçulmanos e até ateus, todos reunidos. Não para debater quem estava certo. Não para converter ninguém. Apenas para celebrar o amor que nos une apesar das diferenças. Convidei cada um dos coordenadores para dar um breve testemunho. Rafaela falou sobre como o perdão a libertou do ódio. Marcos falou sobre como o amor transformou o homem que ele era. Alberto falou sobre como a comunidade o salvou do suicídio. Padre Mateus falou sobre crescer vendo que a igreja pode ser diferente. Quando chegou minha vez de falar, fiquei em silêncio por um momento. Olhei para todas aquelas pessoas. Para todos aqueles rostos diversos. E senti uma gratidão tão profunda que mal conseguia respirar. 10 anos atrás, comecei, eu era um homem cheio de certezas. Achava que sabia exatamente quem Deus era, como ele pensava, quem ele amava e quem ele rejeitava. Eu usava minha fé como arma. E quase morri por causa disso. Fiz uma pausa. Mas também renasci por causa disso. Porque o fogo que deveria me destruir acabou me purificando. Queimou meu orgulho. Queimou minha arrogância. Queimou minha intolerância. E deixou apenas o essencial, o amor. Levantei a imagem de Nossa Senhora Aparecida que estava comigo. A mesma que sobreviveu ao incêndio. Esta imagem é nosso símbolo. Porque ela representa o que o amor verdadeiro faz. Resiste ao fogo. Permanece intacta no meio da destruição. E protege o que realmente importa. Houve um silêncio emocionado. Então, espontaneamente, as pessoas começaram a se abraçar. Não era um ritual planejado. Era apenas amor transbordando. Vi o pastor evangélico abraçando um pai de santo. Vi uma freira abraçando uma mãe de santo. Vi um rabino conversando animadamente com um monge budista. E entendi. Estávamos fazendo o reino de Deus acontecer ali, naquele momento. Depois da celebração, uma jovem se aproximou de mim. Ela tinha uns 20 anos, olhar tímido. Padre Bento, disse com a voz trêmula, eu preciso te contar uma coisa. Há 3 anos,
Eu estava planejando me matar. Tinha sido expulsa de casa porque minha família evangélica descobriu que eu era lésbica. Me sentia completamente sozinha. Sem Deus. Sem família. Sem esperança. Ela respirou fundo, controlando as lágrimas. Mas então uma amiga me trouxe no grupo Irmãos na Diversidade. E pela primeira vez na vida, encontrei um espaço religioso que me aceitava como eu sou. Que não tentava me mudar. Que apenas me amava. Olhou para mim com os olhos brilhando. O Senhor salvou minha vida sem nem saber que eu existia. Abracei ela. E chorei. Porque percebi que o sofrimento pelo qual passei tinha um propósito maior do que eu. Cada cicatriz no meu corpo, cada noite de dor, cada momento de desespero, tudo tinha levado a este momento. A esta jovem que está viva porque escolhemos o amor. Não fui eu que salvei você, sussurrei. Foi Nossa Senhora. Foi o amor de Deus trabalhando através de pessoas imperfeitas como eu. Como todos nós. Ela sorriu entre lágrimas. Então obrigada por deixar Deus trabalhar através de você. Naquela noite, voltei para casa exausto mas completamente em paz. Sentei na varanda da casa paroquial, olhando para as estrelas. E conversei com Nossa Senhora como sempre faço. Obrigado, disse simplesmente. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por cada pessoa que colocou no meu caminho. Obrigado por cada lágrima que chorei, porque todas elas regaram o jardim que agora floresce. Senti aquela paz tranquila que sempre sinto quando estou alinhado com meu propósito. Não era euforia. Não era êxtase. Era apenas a certeza silenciosa de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Minha saúde não é perfeita. As queimaduras deixaram sequelas. Tenho dores crônicas. Algumas manhãs acordo com dificuldade para me movimentar. Mas isso não me impede. Porque aprendi que força verdadeira não é ausência de fraqueza. É continuar mesmo quando é difícil. Tenho 62 anos agora. Não sei quanto tempo ainda tenho pela frente. Mas sei que quero usar cada dia que me resta para continuar plantando amor. Para continuar derrubando muros. Para continuar construindo pontes. Padre Mateus me disse que quando eu não puder mais, ele continuará o trabalho. Alberto também se ofereceu para assumir mais responsabilidades no grupo. Marcos está estudando teologia, pensando em se tornar diácono. Rafaela está treinando outros psicólogos para atender traumas religiosos. A semente que foi plantada já tem vida própria. E isso me traz uma paz imensa, porque sei que não depende só de mim. O amor que Nossa Senhora plantou através do meu sofrimento vai continuar crescendo mesmo quando eu não estiver mais aqui. Tem momentos em que me pego pensando, e se o incêndio nunca tivesse acontecido? E se eu tivesse continuado sendo o padre rígido e intolerante que era? A resposta me assusta, porque sei que eu teria desperdiçado minha vida. Teria usado minha vocação para machucar em vez de curar, para excluir em vez de acolher, para espalhar medo em vez de amor. O fogo foi terrível. A dor foi insuportável. As cicatrizes são permanentes. Mas valeu a pena. Valeu cada lágrima. Valeu cada grito de dor. Valeu cada noite de pesadelo. Porque me trouxe até aqui. Até esta versão de mim que finalmente entendeu o que significa servir a Deus.